Vamos começar, Joyce. A primeira coisa é você se apresentar, né? Então, assim, claro, você vai fazer isso de uma forma rápida, nem dá para falar seu currículo inteiro, né? Mas vai lá, se apresenta para o pessoal para eles saberem quem é que está falando. Bom, eu sou a Joyce Vargas. Vamos lá, então. Eu sou Joyce Vargas, eu sou fisioterapeuta. A minha especialidade é osteopatia, que é uma terapia manual, né? E eu já atendo coluna há 13 anos, então eu costumo dizer para todo mundo, não foi eu que escolhi a coluna, mas foi a coluna que me escolheu, por conta da procura mesmo, trabalhando com osteopatia. A maior procura que eu tinha na clínica era por dor na coluna, tratamento de coluna e as patologias em si. Aí eu fui me especializar mais em coluna do que nas outras áreas da fisioterapia, né? Até que eu me especializei só em coluna. Legal. É isso aí. Então, especializadíssima em coluna, trata de outras patologias também, né? Mas a gente sabe aí que, pelo menos aí na sua região, as pessoas que têm problema de coluna procuram a Joyce, porque sabe que ela é preparada, o quanto ela é preparada e o que ela faz diferença na vida dessas pessoas. Bom, já nós vamos falar de coluna, mas a gente vai falar de duas coisas, né? Vamos falar aqui com o foco, como era o nome da live, né? Ou seja, como é que o método Five, como é que o Five pode ajudar aí na coluna. Então, vamos começar por aí, né? Como é que você descobriu isso? Como é que o Five começou a fazer parte do seu protocolo? Por que você resolveu colocar o Five como protocolo de atendimento dos problemas da coluna? Foi mais por feeling mesmo, tratando através da osteopatia, eu vi a necessidade, porque eu indicava para os pacientes, olha, agora terminou o tratamento aqui comigo, vocês procurem fazer um pilates, né? Procurem fazer um fortalecimento da coluna, uma estabilização segmentar, mas os pacientes não iam. Ou os que iam não melhoravam. Aí eu falei, bom, então eu vou ter que me tornar instrutora de Pilates também para garantir essa melhora efetiva do meu paciente de coluna. E trabalhando com Pilates e tudo, eu vi a necessidade de evoluir esse paciente no Pilates e não conseguia, por conta da rigidez articular, não tinha uma mobilidade articular boa, eu queria trabalhar as cadeias musculares direcionado para uma articulação e não consegui, até que eu comecei a pesquisar sobre mobilização articular, método que tivesse equipamentos. Foi quando eu achei o Five Concept e resolvi fazer certificação em Five. Quando foi isso? Isso foi há 6 anos atrás, já faz 6 anos que o Five faz parte do protocolo de tratamento da Ampli, que é o centro de tratamento da coluna em que eu fundei na minha cidade, onde a gente trabalha a terapia manual com a terapia mecânica e o Pilates associado ao Five Concept. Então, aquilo que eu não conseguia fazer no Pilates com o paciente, eu comecei a fazer através do Five Concept. O Five é uma ferramenta assim incrível que melhorou, foi aquela cereja no bolo para eu poder dar alta mesmo definitivamente para os pacientes de coluna. Legal, legal. E aí você está bastante tempo com isso, né? Você descobriu isso aí na certificação. Assim, como é que foi? O que você saiu da certificação pensando o quê? Logo naquele momento lá. Olha, eu pensei assim, eu vou adicionar o meu conhecimento de osteopata, né, que eu tenho, que é o raciocínio clínico, de saber selecionar os exercícios que melhoram um paciente com dor na coluna e os exercícios que pioram, e adicionei ele às aulas de Pilates. Então, hoje na clínica nós temos uma sala só de Five Concept, onde a gente trabalha, então tem uma aula que a gente trabalha as mobilidades, né, que seria o Five livre, e tem os equipamentos também do Five Concept. Inclusive, eu acho que o meu treinador está até na live, o Thiago, que foi com quem eu fiz a certificação. Outro fisioterapeuta que entende tudo, não só de fisioterapia, mas incrível. Entende tudo de Five, não é isso?
Sim, foi fantástico fazer a certificação com ele. Legal. E aí, vamos lá. A gente está falando de coluna, está falando de Social 5 é um protocolo, né? Mas vamos ser um pouco mais específico, porque falar de coluna é uma coisa bastante genérica. É importante, afinal de contas, quantas pessoas não têm alguma dor na coluna, alguma dor nas costas, algum problema, né? Às vezes é dor, mas não é problema, às vezes é assim. Bom, hoje em dia, né? Não só pelo estilo de vida, a gente sabe que muita gente tem problemas e questões de coluna, tem vontade, tem dorzinhas aqui que impede as pessoas de fazer alguma coisa. Elas sempre estão, o que eu faço? O que eu faço? Não sabe? Acha que é alongar, né? Faz aquela famosa alongamento para frente e fica nisso, E às vezes relaxa. piora. E às vezes piora, não é isso? Por incrível que pareça, o Five dá uma outra visão, né, do que tem que fazer, não é isso? Tira alguns mitos, não só ensina a trabalhar, mas mostra que tem alguns mitos e mostra o porquê, não é isso? Com certeza. E Né? assim, o fato de ter equipamentos direcionado para cada articulação, eu acho que é a grande sacada da metodologia Five em si, né? É difícil você ter equipamentos direcionados. Então, eu quero trabalhar, por exemplo, uma hipomobilidade em quadril, eu vou trabalhar ali direcionado no quadril, em determinado equipamento do Five. Então, se eu quero fazer uma mobilização desse quadril, eu tenho outro equipamento, que é o glute, que eu posso estar trabalhando mobilização neural de ciático, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando mobilidade articular do quadril. Legal, Então, é isso. Bom, é isso. Essa é uma das vantagens. E o Five, né? Você falou a vantagem do equipamento, né? De ter o equipamento. Hoje a gente sabe que para trabalhar mobilidade não existe outra metodologia que tenha equipamentos específicos para isso, né? Onde o cliente, o paciente alcance uma amplitude, uma intensidade tão grande de um jeito tão seguro, né? Essa é uma das vantagens do Five, tá certo? É isso que a gente sabe, não é isso? sim, com certeza. É isso aí. Mas vamos falar, vamos lá, vamos voltar para a coluna, que é o nosso tema. Falar de coluna é uma coisa bastante genérica. Cita aí, fala aqui para gente, né, para quem está ouvindo, alguns problemas específicos. Quais são aqueles problemas que você fala, cara, isso aqui tem que usar o Five, isso aqui tem que usar o Five. Me diz alguns problemas, algumas questões específicas da coluna que o protocolo deveria utilizar o Five para acelerar e até para dar um tratamento mais duradouro para essas pessoas. A maior procura hoje, né, de problemas e patologias da coluna, eu posso citar 3 delas, que é a hérnia de disco, né, a ciatalgia, que é a dor ciática que todo mundo conhece, né, e a escoliose. Então, a gente sabe, por exemplo, que numa hérnia de disco, você tem que evitar, nos primeiros 3 meses, flexão de coluna, em que o Pilates é rico em exercícios de flexão e que acaba piorando a dor de quem tem uma hérnia de disco, né? E que com o Five Concept, com os exercícios que priorizam extensão de coluna, você consegue trabalhar muito bem esse paciente com hérnia de disco e melhorar ele, tirar ele da crise, tirar ele do travamento, que talvez se você desse só uma aula de Pilates, fazendo roll-up, fazendo rollover, quem é instrutor de Pilates vai entender bem essa linguagem minha, são exercícios que deveriam ser proibidos ali na fase em que a pessoa está travada da coluna, né, e que está com uma dor no ciático, e que você consegue tratar essa pessoa nos equipamentos do Five. Isso dá um resultado fantástico, porque isso vai soltar, vai liberar ali o nervo onde está a compressão. Então, assim, só o fato de priorizar a extensão de coluna, isso para quem tem hérnia de disco é fantástico. Se a gente for falar também, na dor ciática também, como eu tinha dito, né, do glúteo, do equipamento glúteo, que também a gente sabe que trabalhar um alongamento de nervo, o nervo ele não gosta de ser alongado, né? E todo mundo comete esse erro. Quando você está com o nervo inflamado, você dá alongamento na sua aula de Pilates, ou você dá alongamento na academia, você vai piorar a dor
dessa pessoa e que você pode mobilizar. O nervo, ele gosta de mobilização, né? Você pode adicionar mobilização neural. E como o método Five prioriza a mobilidade articular, então é perfeito para tratar uma dor ciática. E quando a gente fala de escoliose, por exemplo, eu acredito assim que os exercícios laterais, o equipamento lateral mesmo em si, você trabalha muito bem. Então, essas 3 patologias, para trabalhar com o Five associado ao Pilates, é fantástico, porque às vezes exercícios que você, do Pilates, do método original, que você ainda não pode aplicar no aluno ou no paciente, você consegue tratar ele com o Five, melhorando a dor dele, melhorando a mobilidade articular. Na osteopatia, a gente fala muito em cadeia lesional, que é quando se forma uma cadeia de lesões e que leva a pessoa a ter determinada patologia. Isso combina muito bem com o Five, porque o Five ele trabalha cadeias musculares. Então, se eu trabalho uma cadeia lesional focando em cadeias musculares, em equipamentos, então, que é só o Five que oferece isso pra gente, bingo, o paciente melhora e você não vê, ele fica eternamente agradecido. Legal. E às vezes eles comentam, falam, nossa, eu já fiz Pilates e não melhorei, eu já fiz esse tratamento que você faz aí, osteopatia, essa máquina de flexão aí que você faz, eu já fiz antes, por que eu não melhorei? Eu falo, porque aqui a gente combina as melhores técnicas para você poder melhorar. Né? Não tem uma técnica sozinha que é capaz de melhorar a pessoa 100%. Então, essa combinação, ela é perfeita. Tem uma pergunta aqui importante. E você falou 3 patologias, né? E dentre, se você juntar todas as patologias, provavelmente essas 3 são 3 das maiores ocorrências, né? A maior parte das pessoas está numa dessas 3, né? A maior que... São as 3 grandes, né? E aí tem uma pergunta aqui que é o seguinte: você viu diferença também no tempo de resposta, no tempo de melhora? Isso acelera a melhora dos pacientes, dos clientes, é isso? Muito, demais. Então, às vezes, paciente que a gente demorava, assim, 3 meses, 1 ano para melhorar, na primeira sessão que você faz de Five Concept, por exemplo, e já libera essa compressão e já libera essa articulação, a pessoa já sai da primeira sessão com aquela sensação imprimida no corpo. Sim. E a dor muito diminuída, né? E a longo prazo, então, nem se fala. Uma das razões pelas quais o Five melhora, assim, acelera mesmo, é que é essa, né? Assim, na primeira sessão, ela já tira muito o sintoma, a dor, né? E, obviamente, quando o paciente, o cliente, já está sem dor, aí ele se entrega ainda com mais vontade ao resto do tratamento, tá certo? Ou seja, enquanto ele está com dor fazendo um tratamento, ele mesmo fica se limitando, não se entrega tanto. Se você tira a dor, né? O cara se joga no tratamento, né? E aí isso acelera, porque aumenta a intensidade do tratamento. Começa a ver resultado em outras articulações também, né? E não legal. Só que ele está com dor. E eu queria enfatizar também um ponto que você falou aí, mas eu vou enfatizar, é que quando a gente fala do Five, a gente não fala, né? Muita gente pergunta, uma diferença do alongamento, da flexibilidade para a mobilidade, do Five trabalha. É que Five não trabalha músculo, né? Não vamos trabalhar o glúteo, não vamos trabalhar o bíceps, não vamos trabalhar o quadríceps. O Five trabalha as cadeias musculares, né? Isso é uma coisa mais complexa, muito mais grandiosa, muito mais completa. É isso que significa as cadeias musculares. Quem trabalha com isso sabe. Essa é uma das grandes vantagens, né? E me conta agora aí se você tem algum case que seria legal as pessoas entenderem, porque os casos, né? Fala, eu tenho uma paciente que aconteceu isso, outra aqui, muita gente se identifica e fala, pô, tem alguém igual. Eu acho que isso é legal para dar um sabor aí, eu vi uma
pergunta rolando, assim, se tinha algum case, assim, de pessoa que abandonou o medicamento, né? Gente, tenho vários, é até difícil escolher um, mas se eu for falar assim, medicamento, a gente sabe que não resolve quando se tem uma compressão. Então, é aquela coisa que eu explico para os pacientes: você tem um espinho no dedo. Adianta você ir lá e tomar um anti-inflamatório, tomar um remédio para dor? Não adianta. Enquanto você não tirar o espinho do dedo, você não adianta tomar medicamento. Então, o medicamento ele só mascara, ele dá um alívio. Se a gente for falar do Five Concept, ele trata as principais patologias mecânicas. Então, como ele age mecanicamente na articulação, só de descomprimir, decoaptar essa articulação, é como se a gente tivesse tirado o espinho do dedo, sem precisar tomar remédio nem nada. Então, a pessoa já não toma mais remédio, né? E voltando no case de sucesso, eu tenho um paciente, por exemplo, de 62 anos, que é o que eu lembro assim, de mais antigo, que ele já pratica o Five há 6 anos, né? Desde que eu tenho o Five Concept na clínica, é o tempo que ele pratica. Ele tem, por exemplo, hérnia extrusa na lombar, ele ama pedalar, ele travou, não conseguia mais pedalar, e ele pedala profissionalmente mesmo, ele participa de Audax, pedala 500, 600 quilômetros, e ele falou, eu preciso voltar a pedalar, e eu não vou operar. Eu falei, não, pode deixar, eu vou te tratar. Eu tratei ele, fiz com ele 8 sessões de tratamento, e hoje ele já não tem mais dor, ele participa de Audax, ele fez agora há 2 meses atrás, o Caminho da Fé, não sentiu dor nenhuma. E hoje ele já não sente dor, mas por que que ele continua falando? Joyce, mas faz 6 anos que ele está lá com você, não é que eu não dei alta, viu, gente? Esse paciente ele já tem alta, mas ele continua fazendo Pilates e o Five Concept porque isso melhora a performance dele, melhora o endurance, para ele poder praticar o esporte que ele mais gosta, que é o ciclismo. Né? E previne, né? E previne, quer dizer, o Five, assim, consertou, e para que as pessoas continuam fazendo? E esse é uma coisa boa, né? Tanto para o fisioterapeuta, como para o dono da academia, para o professor, quer dizer, não é que nem um tratamento, vai lá, tratou, vai embora. Tratou e a pessoa continua fazendo, porque ela não quer ter aquilo outra vez, né? Não quer ter uma recaída, não quer que o problema volte, né? Então, a gente ainda consegue, com o Five, além de resolver um problema, gerar o engajamento, realmente, a retenção dessa pessoa na atividade, o valor que ela dá para isso, ela fala, cara, não vou parar isso. O que pode acontecer? Faz por outros motivos, não é mais pela hernia de disco. É isso aí. Inclusive, né, aliando aí, associando o método Five ao seu depoimento aí, desse cliente em particular, desse paciente, o Five foi inventado a partir daí, né? Foi um médico e um fisioterapeuta que inventou isso aí para cuidar de um atleta de alto nível, né? E a gente tem que dar uma certa indicação aqui, falar o seguinte, não é que ele seja indicado para atleta, mas ele serve até para atleta. Até para atleta que tem uma lesão, quando eles têm lesão, eles normalmente são lesões graves, os atletas, quando eles têm lesão, né? Então, até para atleta, né, que são submetidos a grandes esforços, o Five funciona, né? E tem mais algum outro caso de algum outro problema na coluna, alguma pessoa assim que não seja atleta? Como é que você pode contar para a gente? Falando em atleta, o que me vem assim na mente, que para mim é um atleta, eu acho que é a bailarina, o bailarino. Tenho bastante alunos. Aí você fala, mas eu vou trabalhar mobilidade articular e vou trabalhar alongamento com uma bailarina, que já é super alongada, que é hipermóvel. Pasmem, gente. Bailarina, ninguém acredita. Bailarina tem muita dor. Bailarina tem muita lesão. E aí aquela articulação que é hiper solicitada, por exemplo, de membros inferiores, onde tem muita mobilidade articular, acaba levando a ter dores em outras articulações,
né? Que seria a articulação de ombro, muito rígida. Então, existem outras zonas na bailarina, que é o que a gente chama de zonas hipomóveis, e que a gente precisa trabalhar a mobilidade articular dessas outras articulações para aliviar a dor que elas têm no joelho, no pé, no tornozelo e no quadril, principalmente. E as pessoas comuns, vamos dizer assim, as pessoas normais, no bom sentido, né? Que não Sim. são atletas. Qual é a grande vantagem? Por que normalmente as pessoas têm problemas de coluna? O que acontece com elas e por que o Five serve para essas pessoas? Eu acredito, assim, que a maioria, na grande maioria, as pessoas têm problema na coluna por conta da nossa vida moderna. A gente fica, assim, 90% do nosso tempo em flexão. Que seria inflexão? Sentado, que é flexão de quadril, aí fica desajeitado, que é flexão de coluna, com o pescoço em anteriorização, mexendo no celular, mexendo. Então, é um padrão flexor, né? A vida moderna nossa hoje, nós vivemos num padrão flexor. E o Five Concept, ele vem nessa contramão de trabalhar um padrão extensor para quebrar mesmo. É como se fosse uma compensação daquilo que a gente faz de errado no dia todo. E quando no final do dia você vai e faz uma sessão de Five, faz uma aula de Five, a pessoa já se sente bem melhor. Então, acho que as dores na coluna, a grande culpada é a vida moderna e esse padrão flexor. E é um padrão que é muito difícil fugir, né? É muito difícil a pessoa falar, não, eu não sou sedentário, eu não fico muito tempo sentado em casa. Quem é que não fica muito tempo sentado, seja no carro, no trabalho, em casa, né? O tempo todo nesse padrão que você falou. É difícil fugir desse padrão sozinho, né? Então, assim, o Five Serve, ele acaba complementando isso, ajustando, né? Fala, tudo bem, você tem esse padrão, mas a gente faz um exercício aqui que, ok, você vai viver bem e sem problema na coluna. Ainda com esse padrão aí diário, porque mudar o padrão é bastante difícil, né? É muito difícil, não é fácil, né? É isso. Então tem que ter uma compensação. O Five compensa isso fantasticamente, né? Esse padrão flexor nosso. Legal. E aí vou voltar um pouquinho para você, quer dizer, você é especializado em coluna, você sabe bastante disso, né, dessa área aí, e você se especializou tanto que você dá cursos, né, para outros fisioterapeutas sobre tratamento de coluna, né? E até no seu curso você incluiu o Five, tá certo? Ou seja, você criou uma metodologia, né? Fala um pouquinho mais sobre isso também. É o método ICC, né, que é o método de integração cinética da coluna. Esse método que eu trabalho, né, eu acabei ensinando ele, eu ensino eles para outros educadores físicos, para outros fisioterapeutas, mas nasceu de uma forma muito engraçada. Um professor num curso falou, um curso com quiroprata, com osteopata, ele, eu não gosto de indicar pilates não para meus pacientes, porque eles voltam piores do que foram. Eu não me aguentei, eu levantei a mão e falei, os meus não. Os meus melhoram. Aí ele falou, então conta pra gente, porque se seus melhoram. Eu falei, os meus fazem pilates, fazem Five. Eu, que é isso? Aí eu fui explicar, ele falou, quanto que você cobra para ensinar a minha equipe a fazer do jeito que você faz? O nome dele é Danilo Soares, ele é um dos meus mentores, né? Eu sou muito grata a ele, porque daí me veio a ideia de montar essa metodologia e é um curso de final de semana, ele chama Tratando a Coluna no Pilates e Five Concept, né? Então, a gente ensina quais são os melhores exercícios de Pilates para cada patologia. Nesse curso, eu ensino as principais patologias, o que melhora, o que piora, quais exercícios você vai selecionar para cada patologia. Então, é um curso assim que você não vai aprender em lugar nenhum. É muito bom, porque aí eu ensino mesmo a associar as duas técnicas
para fazer o paciente melhorar o mais rápido possível. Legal, um curso bem original, né? Da sua autoria mesmo. E que depois você vai poder falar. Então, quem não segue ainda, né, a Joyce, já começa, né? Já dá um seguir aí. A Joyce Vargas, né? A Centro Ampli, né? Que é você é fisioterapeuta. E tá encrencada aí com uma pessoa que não resolve de jeito nenhum, faz o curso que você vai conseguir resolver o problema de coluna do seu paciente. Eu garanto. E além do problema de coluna e da fisioterapia, a gente sabe hoje que o seguinte, que as academias, né, agora estão adotando o Five também, porque afinal de contas, nem toda dor nas costas, nem toda dor no corpo significa uma lesão grave, não é isso? Ou seja, nem toda dor tem um problema grave. Muita gente tem dor, até mesmo dor de pós-treino, né? Porque fez uma amplitude um pouco maior ou um peso um pouco maior. E fala um pouco mais sobre isso, ou seja, sobre o método Five nas academias também. O que isso pode ajudar bastante no treinamento, né? Ou seja, no rendimento das pessoas, numa recuperação mais rápida, né? Como que você vê isso? É aquilo que eu falei, né? Às vezes a própria rigidez articular, uma zona de hipomóvel, né? Que não se movimenta bem, que tem uma desordem ali na articulação, com certeza ela vai causar dor, né? E o Five, ele vai tirar essas desordens, essas rigidez articular que causam dor antes mesmo da pessoa, dessa patologia ser instalada. Então, ele funciona muito bem numa prevenção. Então, quando a gente fala do Five numa academia, ele é fantástico, porque ele vai melhorar a amplitude de movimento, a pessoa vai conseguir fazer um equipamento da academia melhor, com mais qualidade, que se tivesse a rigidez articular, não conseguiria fazer ou até se machucaria, né? Então, eu acho que dentro da prevenção, ele é excelente, porque vai tirar essa dor nossa do dia a dia, desse padrão flexor que eu falei anteriormente. Legal. É isso. Então, assim, as pessoas, né, não precisam ter exatamente uma lesão de coluna, uma lesão em alguma articulação, em algum músculo, para ter dor, né? Tem algum problema lá, temporário, né? E que isso pode ser aliviado bastante com o Five. E é para isso que serve a certificação, tá certo? Quando a gente fala do Five, a gente fala do método Five. Por quê? Porque é uma metodologia, uma combinação de equipamentos, cada equipamento servindo para uma área do corpo, para uma articulação, para uma cadeia muscular, às vezes para duas cadeias musculares e etc. Né? Então, o conjunto dos equipamentos mais o conjunto de conhecimento, ou seja, o professor passa por uma certificação, tem uma pessoa especializada ensinando como é que usa o Five. O Five assim, é uma coisa tão diferente, né? E é uma coisa tão diferente que a gente de vez em quando faz umas brincadeiras com profissionais de educação física e também com fisioterapeutas. Quando eles estão vendo o Five pela primeira vez, eles chegam numa sala, eles olham os equipamentos, né? E antes da certificação, a gente fala assim para eles, vai lá, usa aí, né? Aí eles ficam olhando e falam, ah, não sei, né? Como é que eu vou usar? Que equipamento é esse aqui, né? E assim, ao mesmo tempo que ele é tão diferente, porque ele ao mesmo tempo assim, não é intuitivo, não, o cara só de olhar, o profissional, né? Só de olhar, não sabe o que fazer. Por outro lado, qual que é a vantagem? Que numa certificação razoavelmente rápida, o profissional aprende todos os detalhes, né? Ele passa pela experimentação, passa por dar aula, ou seja, de uma forma bastante rápida, uma coisa que ele nunca viu e não imaginava como é que seria, ele começa a atuar assim de forma rápida, né? Ou seja, é rápido, né? O profissional se adaptar. Óbvio que a experiência com o tempo vai dando, né, mais eficiência, você vai sabendo conduzir melhor os exercícios, os alunos, mas é uma coisa bem rápida. Isso é bastante característico, né? É isso, né? Tem gente que procura a sua clínica e você chega a essa conclusão também, ou seja, gente que não tem problema grave, gente que vai lá e você fala, isso aqui é uma coisa tranquila e depois você vai seguir e continua com você fazendo Five para bastante tempo.
por uma prevenção. Sim, prevenção mesmo, tem muito. Tem muita gente que procura, não, eu quero só me sentir bem, me sentir mais solta, né, mais alongada. É aquela pessoa que se preocupa mesmo com a prevenção. Tem sim, tem sim. Tem uma perguntinha aqui, ó, de uma pessoa, Fernando, perguntando quantos aparelhos eu uso, quantos aparelhos eu tenho. Do Five Concept, hoje eles são 9, né, Fernando? São 9 equipamentos. O método Five Concept. No começo eu utilizava 5 equipamentos, acho que isso vai muito do espaço da pessoa. Hoje eu tenho 7 equipamentos do Five Concept. Isso vai depender muito do que você vai tratar, qual é o seu público-alvo, né? É o tanto de equipamento que vai determinar quais você vai precisar. Se eu fosse falar hoje para a coluna, eu acredito que 5 deles eu selecionaria muito bem para tratar a coluna, né? Para priorizar. Aí, se é um público idoso, a gente prioriza outros aparelhos, né? Se é um público mais de academia, eu acredito que o ideal seria os 9, né? Para trabalhar dentro da prevenção. O que você acha, Fernando? O ideal, né? O ideal são os 9 equipamentos. Mas é assim, vamos lá. Um trabalho com 5 equipamentos é um excelente trabalho, tá? Um excelente trabalho, porque a maior parte das academias não tem realmente um espaço que caibam, né? Os 9 equipamentos. Óbvio que se tivesse os 9, seria maravilhoso, né? Mas 5 equipamentos é o que a gente chama já do método Five, tá? Em geral, tem muitas clínicas de fisioterapia. Aí quando você já tem ou uma clínica de fisioterapia que já tem pilates ou um estúdio de pilates, a gente consegue orientar para essas pessoas que têm muito pouco espaço mesmo, dá um grande ganho para quem já trabalha com o pilates. Se você tiver 3 equipamentos, você já dá um salto de qualidade no seu protocolo, no seu tratamento. Claro, vamos insistir que os 5 seria o ideal, tá? Para você trabalhar tudo, todo o conjunto. Aí não estamos falando só de coluna, estamos falando de pilates, toda, né? A metodologia toda. Mas 3 equipamentos do Five associados ao método Pilates, para quem tem o Pilates, você consegue um ganho extra bastante significativo para os seus pacientes, tá? Então, é isso. Depende muito do que você já tem, do que você não tem, do que você pretende, quem é o seu público, né? E isso a gente dá toda a orientação. As pessoas, quando interessam pelo Five, entram em contato com a gente faz todas essas perguntas, né? Como que é uma academia, uma clínica, é um estúdio, o que você atende, quais são os problemas? A gente faz uma... Pode mandar um direct para mim também. Oi, desculpa. Pode mandar um direct para mim, se quiser que eu responda, porque aí eu tô vendo aqui que tem alguns osteopatas na live, quiropraxista. Se for trabalhar com coluna, gente, eu acredito que os 3 de extensão da coluna são os melhores para quem for trabalhar com coluna. Aí quem for trabalhar com idoso tem alguns outros que eu indicaria, mas aí pode mandar mensagem no privado que aí eu converso com vocês, ou o próprio Fernando também indica para vocês quais são os melhores para o público-alvo de vocês, viu? Outra perguntinha que tinha aqui, Fernando, se tem alguma contraindicação os aparelhos, você quer responder ou eu respondo? Você é especialista, eu aqui estou só de entrevistador hoje. Olha, gente, para cada contraindicação eu já tenho uma solução, olha que fantástico. Olha só. Então, se a gente for falar desses de extensão, é claro que tem contraindicação, por exemplo, para gestante a partir do 2º trimestre. Tem um de extensão total de coluna, mas aí eu indicaria o Hip Mover no lugar dele. Como hoje são 9 aparelhos, a gente tem como escolher. Olha como que o Five tá fantástico. Há 6 anos atrás, a gente tinha só os 5 mesmo. Vamos supor, uma contraindicação, uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, por exemplo, eu não indicaria o Hip Mover, por exemplo, eu indicaria
o em pé, como que é o nome do em pé mesmo, Fernando? Stand. Que substitui bem o hip. O stand. O stand mover. Então, assim, tem contraindicações, sim, para algumas patologias, por exemplo, ou no caso da gestação, mas, assim, é contraindicação não a fazer ao método FIVE, é contraindicado um equipamento que dá para você substituir durante a aula ali por outro, por exemplo. Exato. É isso aí, é isso aí. Então, assim, em princípio, as contraindicações, a gente sempre acha uma solução. É isso, né? Essa frase que a Joyce falou aí é bastante importante, tá? Porque não tem alguém que você fala assim, ah, você não pode fazer. Não, dá para fazer, né? Mas inclusive, vou dar uma reforçada, tá? Inclusive, é para isso que a pessoa tem que passar por uma certificação e tem que continuar, né, atualizada, aprendendo, estudando. Claro, isso aí deveria ser uma coisa meio óbvia, né? Como qualquer profissão, a gente tem que estar sempre atualizado, mas os profissionais, os professores de educação física e os fisioterapeutas passam por essa certificação para abrir a mente, entender o que vai acontecer e saber, né, fazer essas modificações, etc. Por isso que a certificação ela precisa ser e ela é obrigatória para quem vai trabalhar com o método FIVE. Tá? Realmente, o que seria perigoso não é fazer o FIVE. O que seria perigoso é fazer o FIVE com uma pessoa que não fez a certificação, que não sabe trabalhar com ele. Exato. Então, assim, cara, não dá. O que deveria ser óbvio, como eu já falei, porque qualquer profissão assim, né? A gente não deveria passar por cima de uma ponte que foi construída por um cara que não fez engenharia, tá certo? Assim, meio, né? Você não deveria, um cara que não fez medicina, você não deveria deixá-lo te operar de alguma coisa. Então, mais ou menos... O profissional certificado, ele vai saber quais são as contraindicações de cada aparelho e o que fazer em cada um dele, né? Eu acho que o profissional que tem a certificação, ele vai saber tudo isso. Exato. E aí vai poder aplicar o FIVE com segurança, né? E para aqueles que querem aprender das patologias e as contraindicações de cada uma delas, também pode estar fazendo o meu curso, porque lá eu explico certinho o que pode e o que não pode. Se você quiser fazer a certificação do FIVE, manda uma mensagem no direct aqui pra gente, pro método FIVE BR, tá? Se você quer se aprofundar e saber tudo de coluna e mais protocolos e etc., aí você já entra em contato com a Joyce direto, já começa a seguir a Joyce agora. E se você tiver dúvidas sobre o FIVE, pode fazer em qualquer um dos dois perfis. Pode ir direto na Joyce, pode ir direto aqui no método FIVE. Bom, nós estamos chegando aqui no final, tá? É uma live, né, para falar de um assunto específico. Acho que tem bastante conteúdo. Quem acompanhou aqui deve estar bastante satisfeito. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Agradeço a presença de todo mundo. Você que está aí nos assistindo, agradeço muito a sua presença também, Joyce. É bom ter você aí por perto, é bom ter você espalhando conhecimento, né, contribuindo com as pessoas. E, óbvio, como não poderia ser, você é a nossa estrela hoje aqui da conversa. Vou deixar a finalização aí para você. Você tem alguma conclusão, algum recado final, a despedida aí, como você quiser, tá bom? Obrigado. E agora você faz a sua despedida. Obrigado também, eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer de falar desse tema, né? Que é um tema que eu trabalho já há 13 anos, então não é sacrifício nenhum. Eu amo falar sobre isso. E obrigado, pessoal, que participou da live, os fisioterapeutas que estão aí. Gente, busquem, conhecimento é tudo, se especializem naquilo que vocês tratam, naquilo que vocês trabalham, que vocês vão ter resultado positivo. É isso que a gente precisa, se especializar sempre, sempre, sempre. Se você ainda não está tendo resultados fantásticos, é porque ainda falta um pouquinho aí de conhecimento. Então, busquem conhecimento, sempre. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Última chance, aperta aí, começa a seguir a Joyce e o Método FIVE BR e a gente volta aí. Essa live é só a primeira. Depois a gente vai trazer
outros temas mais específicos aí. A Joyce vai estar com a gente bastante tempo aí. Obrigado, viu, Joyce? Obrigado, galera. A gente se vê por aí. Até a próxima. Até, Tchau, tchau. galera. Até mais.